O telefone tocou às 3 da manhã, cortando o silêncio do apartamento em Lisboa como uma lâmina afiada. Sofia Mendes, cirurgiã-chefe de 35 anos no Hospital São João, leu a mensagem do advogado do hospital e sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. A diretoria estava processando-a por danos graves à imagem da instituição, alegando que o seu casamento recente com outra mulher violava os valores conservadores que o hospital sempre defendera em público. Ela ficou paralisada, o ecrã iluminando o quarto escuro, enquanto o coração batia descontrolado. Ana, sua esposa há apenas 2 semanas, mexeu-se ao lado dela, os cabelos castanhos espalhados no travesseiro, e murmurou algo sonolento. Sofia não conseguiu responder de imediato. Como era possível que o amor que as unira depois de 3 anos de encontros secretos, de noites roubadas entre plantões e aulas de literatura, agora se transformasse numa arma contra a carreira que construíra com tanto sacrifício? O casamento tinha sido simples, numa pequena capela em Sintra, só com amigos próximos e as famílias mais tolerantes. Sofia, filha de um engenheiro reformado do Porto, sempre soubera que a sua orientação sexual não seria bem recebida em casa, mas nunca imaginara que o hospital, conhecido pela excelência médica mas também por uma direção tradicional, usaria isso contra ela. Ana, professora de literatura na Universidade de Lisboa, era o oposto, aberta, combativa, pronta para enfrentar o mundo. Naquela noite, enquanto a chuva batia nas janelas do apartamento em Alfama, Sofia contou-lhe tudo. As duas ficaram horas sentadas na cozinha, café frio nas mãos, debatendo o que fazer. Eu não vou ficar calada, disse Ana, os olhos castanhos brilhando de raiva. Eles não podem destruir a tua vida só porque amas uma mulher. Sofia, no entanto, via o abismo. Perder o cargo significava perder tudo, o respeito dos colegas, a possibilidade de continuar a operar em casos complexos, talvez até licença médica. O processo falava em influência negativa sobre a imagem pública e exigia uma retratação pública ou demissão. Pela manhã, o escândalo já vazara. Um jornal online publicara um artigo discreto mas venenoso, citando fontes anónimas da direção. Médica de renome casa com mulher e abala a credibilidade do São João, dizia o título. Sofia chegou ao hospital com o estômago revirado. Os corredores, habitualmente cheios de urgências e conversas rápidas, pareciam agora um campo minado. Colegas desviavam o olhar, enfermeiras sussurravam. O diretor clínico, Dr. João Pereira, um homem de 62 anos de bigode grisalho e postura rígida, convocou-a para uma reunião urgente. Sofia, isto não é pessoal, disse ele, sem conseguir esconder o desconforto. Mas os doadores e os pacientes mais conservadores estão a questionar a nossa neutralidade. O hospital não pode ser visto como promotor de agendas pessoais. Ela quis gritar que o seu casamento não era agenda nenhuma, era amor, mas mordeu a língua. O processo estava em marcha. Advogados já preparavam documentos. E o pior, a família de Sofia, especialmente a mãe, telefonou logo depois, a voz trêmula. Filha, o que fizeste? Os vizinhos estão a falar. Como é que vamos explicar isto no Porto? Ana, entretanto, tentava apoiar como podia. Voltou mais cedo da universidade, trouxe flores e um jantar simples, mas a tensão era palpável. Se ficarmos caladas, eles ganham, insistia. Sofia, exausta após um plantão de 24 horas, só conseguia pensar nas vidas que salvara, a criança com apendicite perfurada na semana anterior, o idoso com aneurisma que sobrevivera por milagre. Agora, tudo isso parecia ameaçado por um pedaço de papel assinado por um juiz. A noite avançou e as duas dormiram pouco, abraçadas, mas o medo pairava como uma sombra. Sofia sabia que cada decisão dali para frente seria uma escolha entre proteger a carreira ou proteger o amor. E o relógio não parava. O dia seguinte trouxe a primeira onda de imprensa. Repórteres acampavam à porta do hospital, microfones em punho, perguntando a quem saía: acha que uma médica lésbica pode continuar a operar em nome do São João? Sofia evitou a saída principal, usando a garagem dos funcionários, mas o telemóvel não parava de vibrar. Mensagens de apoio misturavam-se com insultos anónimos nas redes sociais. Ana publicara uma história discreta no Instagram, apenas uma foto das duas mãos entrelaçadas com a legenda Amor não é escândalo, e isso inflamara ainda mais o debate.
A direção do hospital emitiu um comunicado frio: respeitamos a vida privada, mas a reputação institucional é sagrada. Sofia sentiu-se traída. Durante anos, fora a médica que ficava até tarde, que treinava internos, que aceitava plantões duplos sem reclamar. Agora era reduzida a um problema de imagem. Em casa, a pressão familiar aumentava. A mãe de Sofia, Dona Isabel, veio de comboio do Porto e sentou-se na sala de estar com os olhos vermelhos. Eu sempre soube que eras diferente, mas casar? Em público? A tua carreira, filha, pensa nos teus irmãos, no que vão dizer no trabalho deles. Ana ouvia em silêncio, a mão de Sofia apertada na sua. Senhora, o amor da sua filha não é uma doença, respondeu com firmeza, mas a voz traía o cansaço. A discussão durou horas. Sofia via-se dividida, proteger a mãe idosa do escárnio ou defender o que construíra com Ana. Nessa mesma tarde, o advogado do hospital ligou, oferecia um acordo. Demissão voluntária com indemnização generosa, em troca de silêncio total sobre o caso. É a saída mais limpa, disse ele. Ana explodiu quando soube. Eles querem comprar o teu silêncio como se fosses um erro a pagar. Sofia, sentada à mesa da cozinha, olhava para as contas do apartamento. Sem salário, como pagariam a hipoteca? Como continuaria a operar, a salvar vidas? Os dias seguintes foram um turbilhão. No hospital, um grupo de enfermeiras mais velhas recusava-se a trabalhar diretamente com ela, alegando incompatibilidade ética. Um interno, que Sofia orientara durante meses, pediu transferência. Ana, por sua vez, enfrentava perguntas na universidade, alunos curiosos, colegas que evitavam o tema. Uma noite, depois de um plantão particularmente exaustivo, Sofia chegou a casa e encontrou Ana chorando no sofá. Eu amo-te, mas isto está a destruir-nos, confessou. Quero lutar, mas tenho medo de te perder. Sofia abraçou-a, lágrimas silenciosas escorrendo. As duas recordaram o primeiro encontro, num café encheado, quando Ana derramara café no livro de Sofia e as risadas tinham sido o início de tudo. Agora, o amor parecia um campo de batalha. O processo avançava. Testemunhas da direção preparavam depoimentos sobre prejuízo moral. Sofia passava noites em claro, relendo contratos, consultando sindicatos. Cada escolha pesava, processar de volta e arriscar tudo, ou aceitar o acordo e viver com humilhação? A mídia nacional pegou no caso. Um canal de televisão pediu entrevista. Ana queria aceitar, Sofia hesitava. A corda esticava-se cada vez mais. O escândalo explodiu na televisão. Um programa de debate noturno dedicou 20 minutos ao tema, com especialistas divididos. Uns defendiam a privacidade, outros falavam de exemplo para a sociedade. Imagens do hospital surgiam com legendas sensacionalistas. Sofia, ao ver o próprio rosto pixelado numa reportagem, sentiu náuseas. No dia seguinte, o diretor Pereira chamou-a novamente. O Conselho de Administração decidiu suspender-te preventivamente, por tempo indeterminado, até ao julgamento. As palavras caíram como pedras. Suspensa. Sem poder entrar na sala de operações. Sem poder salvar quem precisava. Ana, ao ouvir a notícia por telefone, largou as aulas e correu para casa. Isto é injustiça pura, disse, abraçando-a com força. Mas Sofia via o futuro a desfazer-se, sem salário, as poupanças esgotavam-se em meses. A mãe telefonava diariamente, implorando que aceitasse o acordo. O pai, mais calado, enviava mensagens curtas: pensa na família. A relação das duas começou a rachar sob a pressão. Ana queria manifestar-se publicamente, organizar uma petição online. Sofia, receosa, pedia cautela. Se eu lutar agora, perco a licença para sempre. E depois? Como é que vivo? As discussões tornaram-se frequentes, vozes altas no pequeno apartamento. Uma noite, Ana saiu batendo a porta após uma briga particularmente dura. Sofia ficou sozinha, olhando para o anel de casamento. Lembrou-se do dia em que pedira Ana em casamento, num mirador em Monsanto,
o sol a pôr-se sobre o Tejo. Parecia tão distante. No hospital, colegas que antes a respeitavam agora enviavam mensagens ambíguas de apoio. Um cirurgião amigo, Miguel, encontrou-a no café da esquina. Sofia, aguenta. Mas pensa bem, vale a pena arriscar tudo por isto? Ela não soube responder. Entretanto, o processo judicial ganhava contornos mais sérios. A acusação alegava que o casamento influenciara negativamente doadores corporativos e citava e-mails internos onde Pereira se queixava abertamente. Ana contratou o próprio advogado, um especialista em direitos LGBT. Vamos contra-atacar, insistiu. Sofia, dividida entre o medo e o amor, assinou os papéis. A mídia intensificou. Manifestantes conservadores apareceram à porta do hospital com cartazes. Do outro lado, jovens com bandeiras arco-íris gritavam apoio. Sofia sentia-se no meio de uma guerra que não escolhera. A tensão física manifestava-se, insônias, perda de apetite. Ana, preocupada, preparava chás e massagens, mas os silêncios entre elas cresciam. Uma tarde, no Parque Eduardo VII, as duas caminharam de mãos dadas pela primeira vez em semanas. Eu não quero perder-te, sussurrou Sofia. Ana beijou-a suavemente. Então lutamos juntas. A decisão estava tomada, iriam ao julgamento, custasse o que custasse. Mas o preço já se fazia sentir em cada respiração. A noite de 12 de outubro mudou tudo. Sofia, ainda suspensa mas chamada para um plantão de emergência por falta de pessoal, estava na sala de operações quando a ambulância chegou com sirenes a uivar. O paciente, Dr. João Pereira, o próprio diretor que acusara, vítima de um acidente de viação grave na A2. Traumatismo craniano, hemorragia interna, pulso fraco. O destino colocara nas mãos dela o homem que ameaçava destruir a sua carreira. Os enfermeiros trocaram olhares nervosos. Doutora, é ele, murmurou um. Sofia hesitou apenas um segundo. Preparar para a cirurgia. Agora. As mãos, treinadas para precisão, não tremeram. Enquanto cortava, suturava, lutava contra o tempo, flashbacks invadiam-lhe a mente, as reuniões humilhantes, os olhares de censura, as noites de choro com Ana. Pereira lutava pela vida na mesa, inconsciente, o corpo ligado a máquinas. Cada decisão era crítica, clampagem da artéria, transfusão, monitorização constante. Horas passaram. O suor escorria sob a máscara. Lá fora, a família de Pereira esperava, incluindo a esposa conservadora que, dias antes, dera entrevistas contra casamentos não tradicionais. Ana, informada por mensagem, correu para o hospital e ficou na sala de espera, roendo unhas. Ela vai salvá-lo, repetia a si mesma. Quando Sofia saiu da sala, exausta, o cirurgião assistente deu-lhe um abraço rápido. Foi brilhante. Ele vai sobreviver graças a ti. Pereira acordou horas depois na UCI. Os primeiros olhos que viu foram os de Sofia, verificando monitores. O homem, pálido e ligado a tubos, murmurou algo inaudível. Sofia não respondeu. Apenas fez o trabalho. A notícia espalhou-se como fogo, a médica acusada salvara o acusador. Os jornalistas duplicaram. Pela primeira vez, o tom mudou. Heroísmo acima do ódio, titulevam alguns. Mas dentro de Sofia, a luta continuava. Teria valido a pena arriscar? Ana esperava-a no corredor, lágrimas nos olhos. Tu és incrível, disse, puxando-a para um abraço longo. Pela primeira vez em semanas, o beijo foi de alívio puro. Contudo, o processo ainda corria. Pereira, ainda fraco, não fizera qualquer declaração. A família dele, em choque, pedia privacidade. Sofia voltou para casa com Ana, o corpo exausto mas a alma em turbilhão. A corda que as unia esticara até ao limite, mas não partira. Ainda. Os dias após a cirurgia foram um turbilhão de contradições. Pereira recuperava lentamente na UCI do próprio hospital.
Sofia, ainda suspensa formalmente, era chamada informalmente para consultas de follow-up. O homem, outrora tão rígido, olhava agora com olhos diferentes. Doutora Mendes, obrigado, disse numa voz rouca durante uma ronda. Não falou do processo. A esposa dele, que antes criticara publicamente, evitava o olhar. A mídia transformara o caso, de vilã a heroína. Petições online pediam a reintegração imediata de Sofia. Ana celebrava cada artigo positivo, mas Sofia mantinha a cautela. Nada está resolvido, repetia. Em casa, as discussões diminuíam, substituídas por conversas profundas à noite. Ana confessou o medo de a ter perdido para o ódio alheio. Sofia admitiu que, por um momento, pensara em aceitar o acordo e esconder-se. Mas tu não me deixaste, disse, acariciando o rosto da esposa. A família de Sofia, surpreendida pela reviravolta, começou a suavizar. A mãe enviou uma mensagem: orgulho de ti, filha. O que fizeste foi certo. Até o pai ligou, voz embargada. Mas o julgamento aproximava-se. Advogados preparavam-se para o tribunal. Pereira, ainda hospitalizado, foi chamado a depor por vídeo. O que diria? Sofia e Ana passaram noites em claro, ensaiando cenários. Uma tarde, Ana recebeu uma proposta de emprego numa escola privada que exigia descrição sobre o caso. Recusou. Não vou esconder quem amo. A pressão social não desaparecera, comentários online misturavam elogios e ódio. No hospital, colegas pediam desculpas discretas. Miguel, o amigo cirurgião, confessou: eu devia ter falado antes. Fui cobarde. Sofia perdoou, mas a ferida permanecia. A relação das duas fortalecia-se. Pequenos gestos, um café trazido ao amanhecer, um bilhete no espelho, tornavam-se âncoras. Mas o futuro ainda dependia de uma decisão: Pereira retirar a queixa ou levar o caso até ao fim? A tensão era palpável, como uma corda de violino prestes a romper. O julgamento foi breve e tenso. Pereira, já fora do hospital e recuperado, compareceu em pessoa. Sentado na cadeira das testemunhas, olhou diretamente para Sofia. Retiro todas as acusações, disse com voz firme. O que a doutora Mendes fez por mim mudou-me. O amor não destrói reputações. Salva vidas. O tribunal aceitou. O hospital emitiu um pedido público de desculpas. Sofia foi reintegrada com promoção. Os jornais celebraram o final feliz. Mas as cicatrizes ficaram. Ana e Sofia mudaram-se para um apartamento maior em Cascais, longe dos olhares. A relação, testada até ao limite, saiu mais forte. Elas caminhavam agora de mãos dadas pelas ruas de Lisboa sem medo. Sofia operava com mais compaixão, consciente de que cada vida importa. Ana publicava um livro sobre amor e coragem. A família aceitara, aos poucos. O preço pago, noites de insônia, lágrimas, quase perda de tudo, ensinara-lhes que o silêncio protege o presente, mas a coragem constrói o futuro. No entanto, nos momentos de quietude, Sofia questionava-se: e se tivesse escolhido o acordo? Teria sido mais fácil? Mais seguro? Ana, ao seu lado, sorria, mas não seríamos nós. A vida continuou, com plantões, aulas, abraços ao fim do dia. O escândalo tornara-se história. Mas a lição permanecia. Afinal, a coragem de Sofia valeu a pena ou o silêncio teria sido a escolha mais sábia? O que você acha? A verdade e o amor sempre justificam o preço extremo ou há momentos em que proteger-se em silêncio é a única forma de sobreviver?